Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês aqui a gente está para falar agora, depois do nosso grande e glorioso Cadu Siqueira, a gente vai falar sobre a carteira ESG. E obviamente comigo, mais uma vez, Rafa Dortas. E aí Rafa, tudo bem? Tudo bom em você, Bruno? Tudo ótimo. Mais um mês aqui, a gente falando da carteira ESG. Acho que a gente pode começar um pouquinho falando da que foi modificado, né? Eu não vou dar spoiler agora do nome, mas eu sei que não mudou muita coisa, o que é muito bom do lado do fundamento, afinal de contas, né? Esperar as exposições amadurecerem e entregarem seus resultados é condizente com a filosofia fundamentalista, mas agora já dando nome aos bois aqui, a gente teve uma modificação no mês, né? Entrou Suzano no lugar de? Localiza. Localiza. Você quer falar um pouquinho sobre a parte da tese ESG de Suzano? E depois eu dou bota aqui um pouco do lado do fundamento também. Vamos lá. Então, pessoal, a Suzano, a gente entende que é um bom call de ESG porque ela tem uma visão estratégica de longo prazo super focado na sustentabilidade. Então, ela coloca que ela tem três principais princípios que ela vai seguir para 2030 a 2050. O primeiro, continuar a ser referência no setor de papel e celulose em eficiência, rentabilidade e sustentabilidade. O segundo, ser um agente transformador na expansão em novos mercados. E o terceiro pilar, ser referência em soluções sustentáveis e inovadoras para a bioeconomia e serviços ambientais. Além disso, a Suzano ela deixa muito claro que ela é carbono negativa. Então, ela planta, né, floresta de eucalipto, essa floresta captura mais carbono do que ela emite. A gente também vê a Suzano com uma série de dívidas com rótulos ESG, inclusive foi relacionado a metas, ter mulheres em cargos de liderança. A Suzano também está olhando para essa parte de diversidade, ter metas não só focados em gênero, mas também focados em raça. Outra meta super interessante que a Suzano tem é de conectar vários corredores ecológicos na Mata Atlântica e na Amazônia para aumentar a restauração florestal. Então a gente percebe que a Suzano ela olha para o problema e ela ataca o problema com medidas e metas reais. É por isso que a gente gosta tanto dela. Acho que só para complementar aqui o ponto da Rafa em relação à questão de ESG, que quando a gente parte da ótica da análise fundamentalista, Suzano está no setor, né, de commodity, papel e celulose, principalmente celulose, né, que é a maior exposição quando a gente olha ali a linha de receita da Suzano. Eu acho interessante dividir que no curto prazo, nos últimos meses, todo o setor de papel e celulose tem atravessado, né, o que a gente chama aqui no mínimo de não vou dizer um paradoxo, que eu acho que é uma palavra forte, mas tem acontecido um descolamento, né, relevante em termos do preço da commodity em reais vis-à-vis o movimento do equity, né, o movimento das ações. A gente estava até discutindo aqui recentemente algo que, na nossa opinião, um pouco explica isso. Todas as outras commodities, elas têm sido, os ativos têm sido muito, as empresas têm reiterado bastante a questão de geração de caixa, pagamento de dividendo, processo de recompra. E quando a gente olha o setor de celulose, ainda é um setor que ele de fato ainda está olhando para o aumento de capacidade, né, para o aumento de oferta. A curva ali de oferta e demanda, a gente não enxerga, né, um grande déficit, assim, de certa forma, o que ajuda a manter os preços, de certa forma, um pouco mais equilibrados lá na frente. Por outro lado, favorece quem é um produtor de baixo custo. Dito isso, acho que esse é tentar explicar o descolamento de preço. Mas a verdade é que o descolamento ele tem sido, na nossa opinião, excessivo, né? O preço em reais tem sido, enfim, está lá com uma alta relevante no ano. Teve um aumento recentemente anunciado, se eu não estou enganado, de $30 para o mercado asiático da Suzano. A gente não sabe se vai ter 100% implementado, mas mostra que ainda tem uma certa confiança por parte das companhias em relação à demanda. Mas o que joga contra é que o preço da revenda de papel na China, que acaba sendo, né, na maioria das vezes, um indicador antecedente, ele tem começado a diminuir um pouquinho. Então acho que o mercado está olhando sempre tentando equilibrar um pouco esses dois lados aqui da moeda. Mas aqui, como a gente está muito mais atento à discussão de análise fundamentalista, o papel está negociando alguma coisa próxima ali a 4,5 vezes EBITDA, 5 vezes EBITDA, que quando a gente olha para o múltiplo histórico, realmente é um patamar super baixo. De novo, não tem uma história de geração de caixa relevante, mas acho que o próprio management, para tentar endereçar um pouquinho dessa questão de alocação de capital, anunciou recentemente um processo de recompra de ações, né? Pequeno,
versus o que as outras empresas têm comentado, Vale, Gerdau, enfim. Mas, de novo, uma sinalização, de certa forma, acho que para tentar endereçar essa percepção do mercado de que o equity, né, a ação, ela está de fato muito depreciada. Então, é um ativo que a gente gosta, a gente não tem nas carteiras aqui, na Temsino, na própria carteira de small cap, mas é um ativo que dentro ali do portfólio de commodities, pela sua opinião, faz sentido. Esta contribuição posta, né, Rafa? E destaques, né? Acho que a gente sempre também está, desde o último vídeo, a gente está tentando trazer aqui, né, uma percepção, né, de como tem sido o caminhar da evolução de ESG, né, por parte das companhias que fazem parte, que estão na carteira, né? Esse mês, o que você traz para a gente? Bom, esse mês eu trago algumas empresas que estão na carteira que já publicaram seus relatórios anuais, então eu vou começar com a Arezzo. A Arezzo publicou seu relatório anual e ela deixou muito claro, mais uma vez, qual que é a estratégia dela. Ela coloca a estratégia em 3 grandes pilares: produção sustentável, meio ambiente saudável e pessoas empoderadas. Nesse primeiro pilar de produção sustentável, ela está preocupada, no longo prazo, até 2025, ter 100% da cadeia de fornecedores diretos e indiretos rastreado com certificação. Ela também está preocupada em estar posicionada como uma das 10 melhores empresas de varejo no segmento ESG, e ela quer ser reconhecida pelas suas práticas de sustentabilidade em todas as suas marcas. No segundo pilar, meio ambiente saudável, ela está preocupada em neutralizar suas emissões de carbono até 2024. Ela também está preocupada em ter 100% das embalagens produzidas com material reciclado ou biodegradável, que é super importante para o setor. E, por fim, não menos importante, ela tem muito forte essa questão de pessoas. Então, ela quer ser reconhecida, estar entre as 3 melhores empresas de varejo no Brasil para as mulheres trabalharem, constante desenvolvimento no quadro de sapateiros. Então, quando ela fala de empoderar pessoas, não são só seus colaboradores diretos, mas também os indiretos. Ela quer fazer com que esse empoderamento permeie a sua cadeia de fornecimento. Só antes de eu passar a bola para você, Bruno, eu queria também destacar 3 grandes blocos de ações que a Arezzo falou muito e falou muito bem no seu relatório anual. Então, ela fala de forma muito clara de inovação e transformação digital. No ano passado, a Arezzo criou um centro de desenvolvimento de novas tecnologias que quer desenvolver soluções que tenham ligações com negócios e com tecnologia. Ela também criou uma ferramenta que aprimora a experiência de compra e satisfação dos clientes. Até agora, mais de 9 milhões de clientes foram cadastrados nessa plataforma. Ela também tem um time de negócios focado em atender o digital, muito forte, né, nessa parte de como o digital pode impulsionar novos negócios, mas também se preocupando com os riscos. Então, ela tem uma política de privacidade que é aplicável tanto para os seus clientes quanto para os seus fornecedores. E em 2021 ela coloca também de forma bem clara e bem vocal que ela não teve nenhuma queixa comprovada relacionada à violação de privacidade. Esse é o primeiro grupo de ações que eu queria trazer para vocês. O segundo grupo, ela está olhando para a governança. Então, no Conselho de Administração, acho que a gente já falou aqui, mas só reiterando, ela tem 20% de conselheiras independentes e 24% de mulheres no seu Conselho de Administração, que é super incomum das empresas aqui no Brasil de capital aberto. Com relação a fornecedores, ela tem, já tem muito forte uma certificação que os fornecedores têm que seguir uma associação, e essa associação faz auditorias periódicas e surpresas nos fornecedores para entender quais são as condições de trabalho. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é que a Arezzo tem uma estratégia clara do que é ESG, e ela fala também de forma muito clara como que ela está atingindo esses caminhos para a sua estratégia. Legal. Lembrando que a Arezzo, inclusive, está na carteira desse mês, voltou depois de algum tempo. O resultado que ela divulgou do primeiro TRI foi um belo resultado, pensando, né, inclusive nas condições de consumo, né, no Brasil recentemente. É uma tecla, um tema que a gente tem batido nessa tecla já tem algum tempo, que é o consumo de alta renda, né? Esse bolso tem funcionado nessa parte aqui da pizza de consumo no Brasil, tem funcionado muito bem. Tem sido realmente bastante resiliente. A Arezzo foi um destaque, continua sendo destaque, inclusive no próprio processo de consolidação. Então, é um ativo que a gente tem reiterado bastante também do lado do lado aqui mais da análise fundamentalista. A gente gosta, segue, né, gostando bastante do case de Arezzo, né? Além de Arezzo, a gente teve publicação de mais 2 relatórios anuais,
CBA e Vamos, começando por CBA. A gente gostaria de dar alguns destaques principais. Então, uma grande conquista que a CBA trouxe para 2021 foi a aquisição de uma empresa de 80% da Alux, que é uma das maiores empresas de alumínio do país. E qual que foi a grande estratégia, o grande objetivo? Foi o seguinte, aumentar a capacidade do alumínio reciclado e contribuir para o compromisso que a CBA tem de produzir um alumínio com uma pegada de carbono menor. A gente também vê muito forte, assim como a gente viu na Arezzo, a gente vê na CBA uma parte forte de transformação digital. Então a CBA tem uma plataforma que eles chamam de CBA 4.0, que busca modernizar as linhas de produção, aumentar ações voltadas à inteligência artificial, robotização e automatização do processo. Até agora já foram investidos 25 milhões nessas ações. Em 2021, a CBA também buscou 40 novos projetos voltados para transformação digital. Então a gente está vendo que eles estão investindo bastante em tecnologia e como que a tecnologia pode impulsionar os seus negócios. E para Vamos, só dando alguns destaques para vocês, eles começaram, né, a Bruna até pode comentar, eles abriram capital ano passado. A gente vê que eles já têm um comitê ESG e eles também, além de ter esse comitê ESG, eles reportam os principais KPIs ESG para o Conselho de Administração a cada 3 meses. Eles fizeram uma ação super interessante de fazer com que cerca de 53% das empilhadeiras passassem a ser elétricas. Com isso, eles estão reduzindo em 17 vezes as suas emissões de carbono por ano, se comparado com o modelo de empilhadeira convencional. Eles também têm um programa Vamos Carbono Zero, que visa neutralizar 300 caminhões até 2022. Na parte de ambiental também, eles têm 40% das lojas abastecido com energia solar. E por último, eles têm um projeto piloto de renovação da frota. Eles estão comprando os caminhões mais antigos e estão dando a destinação ambientalmente adequada. Então, trouxe aqui para vocês um pouco dos destaques das empresas da nossa carteira que já publicaram seus relatórios anuais. Boa, e até para complementar, a Rafa, né, tanto Vamos quanto CBA, elas estão na carteira de Small Caps, que a gente publicou agora no iníciozinho do mês. Né? Vamos é uma tese muito de consolidação no mercado, né? Tem mercado de aluguel de veículo, né, pesado, assim, tem pouquíssima penetração aqui no Brasil, então a gente entende que tem de novo, um mercado endereçável muito grande. Né? Tem muita discussão de conscientização por parte das empresas de atuar mais, né, via aluguel do que tendo as frotas próprias, né? Redução de custo, enfim, até a própria questão do risco de combustível, enfim, tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. E na CBA é uma tese de 100% de commodity, alumínio. A gente ainda enxerga o mercado em déficit tanto esse ano quanto no ano que vem, né? Mercado global de alumínio, agora um pouquinho, né? Um déficit um pouquinho menor aqui na margem, parece que teve um aumento de capacidade recentemente. Mas, de fato, a história, né, para frente, né, do uso de alumínio mais disseminado na economia como um todo, mas principalmente eletrificação. Alumínio uso vai desde veículo até utensílio doméstico. Né, a gama é bem diversa. Mas é uma história realmente de valuation. A empresa tem, né, entregue essa aceleração de fluxo de caixa, apesar de a gente achar que ainda está abaixo do que pode ser, do potencial. E o múltiplo também muito atrativo. Então, duas histórias que a gente gosta, de novo, estão na carteira de Small Cap desse último mês, né, Finha? E, Rafa, tem mais um relatório também, né? Tem um relatório do banco. Então, a gente publicou há 2 semanas atrás o relatório anual. Acho que é importante contar que esse relatório ele contou com a participação de mais de 100 pessoas aqui dentro do banco. Então, a gente trouxe um processo bem democrático e que realmente mostrasse todas as nossas conquistas em 2021. O principal destaque para vocês é que, pelo primeiro ano, o BTG Pactual auditou seus dados ESG por uma terceira parte. Essa é uma prática super incomum nas empresas de capital aberto do Brasil. Cerca de 20% das empresas auditam os seus relatórios anuais, seus relatórios de sustentabilidade. E outra grande conquista que a gente trouxe para esse ano, a gente deixou de forma muito clara como o ESG, como os riscos ambientais, sociais e climáticos estão em cada uma das unidades de negócio, para realmente mostrar que está no nosso dia a dia o ESG. Boa, legal. Então, pessoal, aqui na descrição do vídeo, da carteira, tá lá os ativos da carteira ESG desse mês.
Vai estar o link para esse relatório também de governança, né, que a Rafinha acabou de colocar. Vale a pena quem quiser fazer uma imersão ainda maior no mundo de ESG, conhecer mais como o próprio banco, né, o perfil do banco, o que o banco tá fazendo, né, perfil de atuação. Dá uma olhada, né, degusta, olha, estuda, enfim, manda brasa. E Rafinha, obrigado mais uma vez pela presença aqui, né, de novo para a gente falar dessa carteira. Te agradeço bastante. Obrigada a você. Até a próxima. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Ó, gostou do vídeo? Compartilha, curte, manda para o amigo que quiser. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vê aqui o link dos relatórios que está aqui embaixo e a gente aguarda vocês no próximo mês. Valeu!